Olá, hoje vamos explorar aqui uns princípios-chave da liderança, olhando para ideias de um livro, O DNA de um Líder. Uhum. A fonte que temos usa uma lente bíblica, sabes? Foca-se muito na história de Davi para falar de origens, caráter, destino. Sim, é uma perspectiva interessante. Pois, a nossa missão aqui é tentar destilar o essencial. O que é que faz um líder ser memorável, segundo esta visão? Exato. E a abordagem do livro, acho curioso, liga muitas experiências passadas, o tal DNA histórico, como eles chamam, Certo. ao potencial de liderança que a pessoa tem. Foca mais nas qualidades internas, que vêm dessas vivências, do que propriamente nas circunstâncias externas. Ok, vamos pegar nessa primeira ideia então. As origens, o poder da sobrevivência. Hum, O livro argumenta que o nosso passado, o nosso DNA histórico, pronto, molda quem somos. sim. E diz que, mesmo um passado, sei lá, mais humilde ou difícil, traz em si a semente da sobrevivência, uma força essencial. O passado como chave para moldar o futuro. É isso. E essa perspectiva valoriza muito a resiliência, não é? Quer dizer, a capacidade de ter ultrapassado dificuldades não é vista como um problema, um fardo. Pelo contrário, então. Exatamente. É vista como um ativo, como a prova de que existe ali uma força, uma capacidade de resistir e até de reescrever a história. O passado, mesmo duro, é quase uma preparação. Interessante. Isso leva-nos bem ao exemplo que eles dão do Davi. Sim, o percurso dele. Começou como pastor, coisas simples, cuidar das ovelhas, tocar a harpa, mas o livro destaca que ele fazia isso com excelência, sem andar à procura de promoção, só dedicado à tarefa. Pois, e o ponto é que essa dedicação, essa qualidade no que ele fazia, mesmo sendo algo ahm, básico, acabou por ser notada. Uhum. Ilustra bem aquele princípio de que a excelência no agora, por mais pequena que a tarefa pareça, constrói a base para o futuro, para as oportunidades que vêm a seguir. Essa dedicação é vista, é valorizada. Ok, faz sentido. Mas o caminho dele não foi só flores, certo? Teve a perseguição do Saul, Ah, sim. um período bem difícil. E o livro interpreta isso de uma forma quase inesperada, como um desconforto necessário. Essa parte é fascinante. A ideia é que a perseguição, embora obviamente negativa, serviu um propósito. Tirou-o de uma possível zona de conforto ali no palácio. Onde ele podia estagnar, talvez. Exatamente. Podia estagnar. E obrigou a ir para o deserto, a enfrentar outras realidades. E esse tempo duro é visto como um treino. Um treino para o destino final, o reinado. Precisamente. Um treino crucial. Sugere que os desafios, as dificuldades, podem ser, na verdade, ferramentas para nos fazer crescer, para nos empurrar para além do que achamos que somos capazes. Falando em desafios e caráter, a fonte dá um peso enorme à ideia do coração puro. Diz que é a qualidade mais importante para liderar, até mais do que a competência técnica, talvez. Sem dúvida, é central na argumentação. Eles dão aquele exemplo curioso de sentir desconforto por causa de uma piada, mesmo inofensiva, que magoou alguém. Isso indica sensibilidade, né? Sim, indica essa pureza, essa atenção ao outro. E o texto defende que essa pureza tem de ser inegociável. Não pode depender de como te tratam a ti. Isso é difícil na prática, imagino. Muito. E o exemplo máximo disso é quando Davi poupa a vida de Saul, mesmo com os homens dele, leais, a dizerem: é agora, elimina-o. Certo, estrategicamente faria sentido para eles? Pois, mas ele agiu com base num princípio interno, ligado à fé dele, que ele considerou mais importante que o conselho humano, por mais lógico que parecesse. Uhum. E a fonte liga isto diretamente àquele ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos. Vê essa capacidade como fundamental para uma liderança que realmente marca. E isso tudo liga-se à questão da identidade. O livro diz que identidade não é tanto o que eu digo sobre mim, Sim, mas como os outros te reconhecem. exato. Como Davi, que foi chamado Lâmpada de Israel, foi um reconhecimento que veio de fora, baseado no que ele era e fazia. É isso. A identidade autêntica, para esta fonte, constrói-se com ações, com caráter, e depois é refletida no modo como os outros te veem. E essa autoconsciência que também vem de ouvir os outros, Uhum. juntamente com ter clareza sobre de onde vens, a origem, para que estás aqui, o propósito, e para onde vais, o destino, é isso que fortalece o líder. Dá a força para os sacrifícios, para navegar os desafios sem se perder. Ok, então, resumindo assim as ideias-chave que vimos. A importância das origens, da resiliência que vem delas, a necessidade de um caráter íntegro, desse coração puro, Sim. a dedicação constante, mesmo nas pequenas coisas,
E ter clareza sobre a própria identidade, propósito e destino. Funciona como uma bússola. Exatamente. E talvez fique aqui uma ideia final para pensarmos, seguindo a lógica da fonte. Sim. De que forma é que as nossas próprias experiências passadas, talvez aquelas mais difíceis ou que pareceram sem sentido na altura, podem estar, na verdade, a preparar-nos para algo? Interessante. A moldar um caráter ou um caminho que ainda não vemos bem, mas para o qual estamos a ser de alguma forma treinados. Fica a reflexão.